Olha que a vida pessoal do Pablo Picasso foi terrível para as mulheres que conviveram com ele. Isso não é segredo para ninguém. É fato histórico, documentado. Mas, quando um documentário como o da produtora Brasil Paralelo resolve focar só nisso, a gente tem que se perguntar: qual é o propósito por trás? O que não está aparecendo na tela? É exatamente isso que a gente vai desmontar aqui hoje, peça por peça. E, sabe, para não deixar nenhuma dúvida, vamos começar por uma verdade bem inconveniente. Essa citação aí, ela resume perfeitamente a brutalidade dos relacionamentos do Picasso. Ele transformava as suas mulheres de deusas em monstros torturados. Ele construía e depois destruía as pessoas que o amavam. Essa é a base, a matéria-prima real que o documentário usa. E é justamente por aqui que a nossa análise tem que começar. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte, em 5 passos. Primeiro, a gente vai olhar para os fatos que o documentário de fato apresenta. Depois, vamos investigar o que parece ser o alvo oculto dessa história. Em seguida, vamos entender a técnica usada, a moldura, e aí vamos pensar juntos em como seria um retrato mais honesto e, no final, chegar na pergunta que, no fundo, revela tudo. Ok, então vamos lá. Para sermos justos, vamos começar pelo que é inegavelmente verdade, né? O documentário não inventa os abusos do Picasso. Não mesmo. A base de tudo é uma lista longa e, infelizmente, bem trágica de eventos reais. Essa linha do tempo, ela é bem pesada, né? Dá uma olhada nos nomes, nos destinos. A Marie-Thérèse Walter, que ele conheceu quando ela tinha só 17 anos, e a Jacqueline Roch, a última esposa dele, as duas tiraram a própria vida anos depois que ele já tinha morrido. Isso nos diz que a vida depois do Picasso era, para muitas delas, simplesmente insuportável. É essa cronologia trágica que serve como a espinha dorsal da história que querem nos contar. E se a gente for olhar os detalhes, a coisa fica ainda mais perturbadora. Biografias sérias, fontes confiáveis, confirmam violência psicológica, física. A Dora Maar, por exemplo, uma artista genial, teve um colapso nervoso depois do fim. A Marie-Thérèse teve uma filha com ele, a Maya, que ele nunca reconheceu oficialmente. Ou seja, essa narrativa de um gênio, que era ao mesmo tempo um monstro na vida privada, ela é, na sua essência, factual. E é justamente por ser verdade que ela vira uma ferramenta tão, mas tão poderosa. Certo. Agora, vamos para o segundo ato da nossa análise. Porque é exatamente aqui que a manipulação começa a aparecer. E o interessante é que ela não está no que é dito, mas sim no que é deliberadamente, sabe, deixado de fora. O que esse documentário omite é a chave para a gente entender o objetivo real por trás de tudo. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por quê? Por que a Brasil Paralelo escolheu contar essa história e por que justo agora? Esse interesse todo na misoginia do Picasso, de repente, talvez tenha menos a ver com uma defesa das mulheres e muito mais com o verdadeiro alvo do ataque. Um alvo que, curiosamente, o documentário nunca chega a nomear. Pois é, e aqui está ele, o alvo oculto. Picasso não era só um artista. Ele foi, por quase 30 anos, um comunista declarado e ativo. Essa citação dele, de 1944, mostra o quão central a política era para a identidade dele. Ele dizia que entrar para o Partido Comunista era um passo lógico na sua vida e no seu trabalho. Agora pense bem, uma informação desse peso simplesmente desaparece do documentário? E não era da boca para fora, viu? Não era uma filiação simbólica. O Picasso era um militante de fato. Ele apoiou a República Espanhola contra o Franco, chegou a ser vigiado pelo FBI, teve visto negado para entrar nos Estados Unidos, ele doou uma grana alta para mineiros em greve. A política dele não era um hobby, era uma convicção real, que trouxe consequências bem reais para a vida dele. Omitir tudo isso não é um mero detalhe, é como apagar o personagem principal da história para colocar outro no lugar. Então, o ponto central aqui é entender como essa manipulação funciona. Existe uma técnica para isso, chamada enquadramento, ou framing em inglês. E ela é uma das ferramentas mais eficazes de desinformação, justamente porque não precisa contar uma mentira deslavada. Ela só precisa selecionar os fatos, enquadrar de um jeito específico e omitir o resto. A definição é bem clara, né? Você pega fatos que são verdadeiros, como a vida abusiva do Picasso, e joga um holofote neles. Deixa bem destacado. Ao mesmo tempo, você pega outros fatos que também são verdadeiros, como o engajamento político comunista dele, e joga na sombra, omite completamente. O que sobra no final? Uma imagem distorcida, projetada para levar quem assiste a uma conclusão bem específica, quase como se a pessoa tivesse chegado lá sozinha. E aqui a gente consegue ver a fórmula, quase como uma receita de bolo. Passo 1. Escolha um ícone, alguém importante associado à esquerda.
Passo 2. Exponha os defeitos pessoais dessa pessoa, que neste caso são bem reais e indefensáveis, o que torna tudo mais forte. Passo 3. E este é o mais importante. Apague por completo o contexto político. E o passo 4, o checkmate. Deixe que o espectador, por conta própria, associe o defeito moral à ideologia. O subtexto que fica é exatamente esse. Olha só como esse herói da esquerda era, na verdade, um monstro. É um ataque político, mas com uma roupagem de documentário biográfico. A ideia é criar uma associação quase que automática, uma associação tóxica. Se o Picasso, que era comunista, era um monstro, então talvez a ideologia que ele defendeu também seja monstruosa. Agora, um trabalho realmente honesto sobre o lado sombrio do Picasso não só é possível, como seria muito necessário. Mas, com certeza, ele teria uma cara bem diferente. Vamos dar uma olhada em como seria isso. A gente pode comparar as duas abordagens. De um lado, o que o documentário faz. Usa a misoginia como se fosse uma falha da ideologia dele e usa a história das mulheres para atacar a política do artista. Do outro lado, o que um documentário honesto faria. Contaria a história dessas mulheres com a complexidade que elas merecem, como a história da Françoise Gillot, que foi a única que teve força para abandoná-lo, e, principalmente, contextualizaria a misoginia dele não como um problema ideológico, mas como um comportamento infelizmente comum de um homem do século XX. E tudo isso nos leva a uma conclusão importante. A lição aqui, no fim das contas, vai muito além do Picasso ou mesmo da Brasil Paralelo. O que está em jogo é a gente desenvolver uma ferramenta crítica para consumir qualquer tipo de informação, qualquer conteúdo. E olha, que fique muito, muito claro, o objetivo aqui não é passar pano pro Picasso ou defender as atitudes dele. Elas são indefensáveis. Ponto. O objetivo é entender o mecanismo. A desinformação mais sofisticada, mais perigosa, não é a que mente descaradamente. É a que seleciona verdades para construir uma mentira muito maior. Então fica a dica. Da próxima vez que aparecer uma história que foca muito nos defeitos pessoais de alguém para atacar uma ideia, vale a pena parar e perguntar: o que será que ficou de fora? Por que estão contando essa história justo agora? E a pergunta mais importante de todas: quem se beneficia com essa versão da verdade? Essa é a chave para a gente não virar peça num jogo que, muitas vezes, a gente nem sabe que está sendo jogado.